Olá, olá, 5 de novembro de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Em tempos de pandemia, bancos registram alta no refinanciamento de contratos de imóveis. Maranhão ainda tem altos índices de calazar, segundo o Ministério da Saúde. Em Imperatriz, reuniões e treinamentos acertam detalhes para a segurança nas eleições e número de mesários aumenta. No quadro Bem Viver, o assunto é câncer de próstata no Novembro Azul. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Que você tenha uma excelente quinta-feira. Esse é o desejo de toda a nossa equipe aqui do Bom Dia nessa manhã. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Muita informação para você. Já já vamos girar com os nossos repórteres ao vivo, trazendo informação para você. Vamos girar também no interior do estado, Imperatriz, Caxias, saber o destaque do dia na região dos Cocais e na região Tocantina. Também, que bom saber que você está com a gente nessa audiência que só cresce em todo o Maranhão. Vamos juntos com um Bom Dia, com muita informação para você nessa manhã, hein? Olha, nesse tempo de pandemia, quase todo mundo que tem imóvel financiado resolveu aí, claro, negociar seus contratos com os bancos. Muitas vezes a transferência da dívida nem precisou ser efetivada, já que o consumidor conseguiu aí no próprio banco uma nova condição. Vamos ver. De acordo com dados do Banco Central, foram 10.502 pedidos de portabilidade de crédito aprovados nos 8 primeiros meses do ano. Em 2019, no mesmo intervalo, foram 1.608 trocas. O valor de portabilidade chegou a 3,5 bilhões de reais. O número de trocas de financiamentos para pagar menos pelo imóvel cresceu 553,1% de janeiro a agosto de 2020, se comparado ao mesmo período do ano passado. É possível solicitar portabilidade desde 2014, mas em abril deste ano houve uma novidade. Aqueles que têm financiamento pelo sistema financeiro imobiliário, em que as taxas de juros são livres, podem transferir o contrato para SFH, Sistema de Financiamento de Habitação, onde há taxas mais baixas. Se a pessoa fez um financiamento em 2018, 2017 e hoje ela tem a possibilidade de em um outro banco encontrar uma taxa de juro menor, uma taxa de juro reduzido, isso habilita ela a pedir a portabilidade para aquele banco onde a taxa de juro é menor. Lógico que isso é uma negociação prévia que é feita com o banco A e com o banco B e tem que ter esse benefício no saldo devedor. Há alguns passos para realizar a troca de financiamento: estar em dia com o financiamento, comparar taxas, buscar outra opção no banco ou no mercado, fazer simulação nas mesmas condições em que foi tomado, verificar se há aprovação de crédito em outro banco. Não é um direito subjetivo da pessoa. O banco vai analisar a própria pontualidade no pagamento das prestações desse financiamento no banco anterior, se a questão de SPC, a questão de Serasa, de Cadim, essas impontualidades e inadimplências, elas terminam ensejando uma rejeição, um indeferimento nessa portabilidade. Vamos mostrar uma imagem ao vivo da capital de todos os maranhenses, gente, para inspirar a gente, para levantar na cama e começar esse dia. Olha só, tem muita gente, claro, que já levantou. Nós estamos aí na área mostrando a área do centro histórico da capital maranhense nessa manhã de quinta-feira. O sol já está brilhando e forte aqui na ilha de São Luís do Maranhão. Essa semana deu uma chuva aí na madrugada, tempo nublado ontem, estava bem fechado o tempo, mas agora o sol já abriu. Temos imagens aí da Avenida Beira-Mar, você tem aí no detalhe aí, ó, ao fundo a ponte José Sarney, a ponte do São Francisco. E essa é a imagem que temos nessa manhã da capital de todos os maranhenses, uma bela imagem com certeza para inspirar a gente para esse dia que já começou, não é? Olha, já estão valendo as novas regras para a utilização dos radares nas rodovias federais de todo o país. O Conselho Nacional de Trânsito proibiu multas quando os equipamentos não estiverem visíveis. Esse é um radar fixo de responsabilidade do DENIT. Os radares da Polícia Rodoviária Federal são portáteis, ou seja, podem se deslocar diante da necessidade de fiscalização em uma determinada área. São os radares portáteis que, de acordo com a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que já entrou em vigor,
devem estar sinalizados e não mais escondidos nas vias. Conforme a resolução, já se utilizava dessa forma, é feito todo um estudo estatístico, locais de maiores incidências de acidentes e locais com maiores probabilidades de acontecer o fator acidente. Os radares portáteis têm a função de identificar quando um veículo excede a velocidade máxima permitida para o local. Essa é, inclusive, uma das infrações mais cometidas nas estradas federais que cortam o Maranhão. Na maioria das vezes, se você verificar, os motoristas estão sempre infringindo a velocidade. Infringimento desse de velocidade, ele potencializa uma colisão frontal, um atropelamento, uma saída de pista, dependendo da situação da via. Então, o fator preponderante é exatamente evitar acidente e salvar vidas. E agora nós vamos ao vivo à cidade de Imperatriz com o Geisel Nascimento, que tem um destaque do dia, o destaque desta quinta-feira. Olá, Geisel, bom dia. O que você destaca hoje para nós? Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O destaque é que o prefeito e candidato a vereador de São João do Paraíso foram detidos pela Polícia Civil. O caso aconteceu ontem, Adalberto, e os dois estavam fazendo uma visita na comunidade chamada um povoado Vão do Marco. E de acordo com a Polícia Civil, numa diligência de rotina da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, fazendo barreiras, pararam dois veículos. Um estava o candidato a vereador desse município. E, ao ser revistado o carro, foi encontrado no veículo, foi encontrado uma espingarda calibre 20 e um revólver calibre 22 no interior do veículo. No outro veículo que estava o prefeito Roberto Albuquerque, o prefeito estava com um revólver calibre 38 na cintura. Os dois foram convidados para ir para a delegacia da Polícia Civil na cidade de Estreito. Foram autuados em flagrante por porte ilegal de armas, pagaram fiança e foram liberados. Agora, uma boa notícia, Adalberto. Começou essa semana o Feirão Limpa Nome da Serasa, com mais de 50 empresas parceiras. Quem estiver inadimplente, aquela conta, daquela dívida da operadora de celular, quem sabe? Pois então, agora chegou a vez. 99% de desconto. Essa é a negociação da Serasa. E até os Correios, você pode quitar essa dívida nos Correios aqui de Imperatriz. Então já está valendo, o prazo é até o dia 30 deste mês de novembro. Essa é a boa notícia, Adalberto, para quem está inadimplente. Acho que até eu também vou aproveitar, vou limpar meu nome também. Quem não tem, né, Adalberto, uma dívida para pagar, como diz aquele ditado, né? Devo, não nego, pago quando puder. E agora chegou a oportunidade. E aí o detalhe é que é final de ano, a tendência é fazer o quê? Limpa o nome para sujar de novo, para deixar para ficar de novo devendo, para começar o ano que vem devendo, geralmente é assim, né? Obrigado, Geisel. Verdade, é isso mesmo. Um abraço para você, Adalberto, um bom dia para todos aí na TV Difusora e a todos aí na capital. Um abraço. Vamos ter cuidado aí com o superendividamento, né, gente? Vamos lá, vamos em frente. A gente continua com informações no interior do estado, porque em Presidente Dutra, uma operação foi feita para investigar, olha só, uma rede de propagação de notícias falsas pela internet. É isso mesmo. Vamos ver a reportagem do Ronaldo Vieira. Foi pela rede social Instagram onde aconteceram as postagens que terminou na delegacia. A polícia está investigando uma possível rede de propagação de fake news em Presidente Dutra. A operação nomeada de combate a notícias falsas de PK mirou em pelo menos 3 páginas no Instagram: Corruptos Presidente Dutra Memes, PK Online e PK Zoeira. A suspeita é que estas páginas criavam notícias falsas e o alvo era prejudicar políticos e promover outros. A gente também está investigando se há o financiamento de algum candidato, de partido ou de qualquer pessoa interessada aí no resultado no pleito, né? Isso aí independe de qual partido seja, de qual candidato seja. A polícia tem trabalhado, tanto é que semana passada foram cumpridos vários mandados de busca também no município de Tuntum, referente a possíveis crimes eleitorais, né, nesse período eleitoral, e assim estão fazendo todos os municípios da nossa regional. Debate político parecia ser o que essas páginas pretendiam discutir. Segundo a polícia, isso foi muito além, chegando a ameaça como exibição de arma de fogo, ainda atentado contra a honra de pessoas, o que acabou chovendo de denúncias e a Polícia Civil acabou por investigar, chamando para a delegacia os administradores dessas páginas no Instagram. O problema não é a página. A página, cada pessoa você pode criticar na sua página, no seu perfil pessoal, não tem problema nenhum. O que você não pode é cometer um crime contra a honra de qualquer pessoa, né? Isso aí a gente tem de evitar. Então, o problema não é a página, é o conteúdo dessa página.
Então fica aqui o nosso apelo para que as pessoas evitem esse tipo de postagem e não tenham nenhuma intenção de prejudicar ou beneficiar quem quer que seja. Vamos continuar falando de segurança agora com a participação de Silvan Alves. Ô Silvan, bom dia. Bom dia, bom dia, Dois Adalberto. homens foram presos em um bar na BR-135, nas proximidades do povoado entroncamento ali no município de Itapecurumiri. Eles estavam em um veículo que havia sido tomado de assalto na noite da segunda-feira no estacionamento de uma farmácia aqui na capital. A gente mostrou inclusive as imagens aqui, né? É exatamente, é aquele carro, o CrossFox, de propriedade de uma médica, pediatra, que foi atacado. Essas imagens aí que viralizaram. Renascença, o bairro. Renascença, aquela avenida Colégio Moreira, avenida bem movimentada ali, é um dos acessos também à Lagoa. Quando ela chega no estacionamento da farmácia, estão naquele outro carro lá, que é um Ford Fiesta. Inclusive agrediram essa médica com uma coronhada na cabeça, ela tomou 7 pontos na cabeça, e o carro dela já estava lá no município de Itapecurumiri, ou seja, entroncamento BR-135. Esse carro, ele passou na barreira da Estiva, passou nas barreiras da Polícia Rodoviária Federal, e aí eles foram presos quando alguém passou, viu o carro, coincidência, o carro com as mesmas características, avisou o 27º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, lá de Santa Rita. Os policiais foram lá. Os assaltantes ainda tentaram fugir, mas foram presos, inclusive, com 2 armas, 2 pistolas. Inclusive, uma dessas pistolas pode ser a arma que foi utilizada para roubar o carro. E aí eles foram conduzidos para a delegacia, onde foram autuados em flagrante. Resta saber ainda onde é que está o outro carro, que é o Ford Fiesta preto, que eles chegaram ao local, que é também roubado. Esse carro foi tomado de assalto na noite do sábado, lá na MA 202, Estrada da Maioba, e até agora ainda não foi encontrado pelo proprietário. Silvan, em São José de Ribamar, a Polícia Civil deu cumprimento a 2 mandados de prisão preventiva. Fala pra gente sobre eles. Esses 2 mandados são de integrantes de facção criminosa. Um deles é o Orelha, que é integrante de uma facção criminosa, chegou a ser preso naquela grande operação que foi feita pela polícia lá em São José de Ribamar. E o outro é o Cristiano, que é integrante de uma facção rival, que tinha sido preso na outra operação que foi feita lá na Vila Alcione Ferreira, quando a polícia apreendeu armas, pistola, espingarda, inclusive até uma metralhadora. Foi apreendida em poder desses indivíduos aí. Contra eles, Adalberto, há uma série de acusações, inclusive de assassinatos. Vários crimes que aconteceram esse ano, lá na comunidade lá de São José de Ribamar, teria, né, a participação tanto de um lado do Cristiano, que é de uma facção rival, quanto também do Orelha, que agora estão com prisão preventiva decretada pela Justiça. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. É hora de conferir o nosso giro de notícias. O Tribunal Superior Eleitoral abriu as inscrições para o credenciamento de veículos de comunicação e de profissionais de imprensa que desejam acompanhar presencialmente a apuração das eleições municipais de 2020. As credenciais esse ano serão limitadas para evitar aglomerações e assim impedir eventual disseminação do novo coronavírus. O credenciamento poderá ser feito até a próxima segunda-feira, dia 9. O Maranhão contabiliza 3.817 pedidos de restituição dos danos pessoais por veículos automotores terrestres em 2020. O Maranhão é o 4º com maior número de solicitações no Nordeste. No ranking nacional, ocupa a 12ª colocação. Há pouco menos de 2 meses para o fim do ano, mais de 900 mil brasileiros já solicitaram a restituição do seguro DPVAT. O reembolso direto de quem pagou o seguro do exercício 2020 com valor de 2019 está disponível desde o dia 15 de janeiro e varia entre R$ 10,98 e R$ 72,28 de acordo com a categoria do veículo. O Ministério Público do Maranhão solicitou à Polícia Militar o reforço do efetivo policial em todas as zonas eleitorais do estado. O objetivo é garantir a segurança durante a votação dia 15 de novembro. O apoio policial vai fortalecer a proteção às equipes que vão atuar nas eleições municipais, além de ampliar a segurança no trabalho desenvolvido pelos promotores de justiça eleitorais e demais instituições. O Gabinete de Segurança Institucional do Ministério Público vai atuar no dia da votação. Olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre a saúde do homem no Novembro Azul. Vamos falar sobre câncer de próstata, já recebendo aqui no estúdio um especialista no assunto. Nós vamos ainda mostrar os dados atualizados de um dos desafios do Estado, o combate ao calazar. E também falar sobre pessoas com doenças crônicas que a partir de agora podem fazer o agendamento para a realização do teste rápido de detecção da Covid-19. Nós voltamos já, um instante só.
São 7h19, estamos de volta ao vivo para todo o estado com Bom Dia Maranhão. Agora para falar de saúde. A gente vai falar, estamos no Novembro Azul e a gente vai falar exatamente sobre esse tema aqui no Bom Dia. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a cada 41 homens, pelo menos um deve morrer de câncer de próstata nos próximos anos. Para falar sobre esse Novembro Azul, de alerta sobre a doença, eu converso agora com o urologista José Ribamar Calisto. Doutor Calisto, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Roberto. Prazer é nosso estar aqui. Bom, nesse tempo, já há uma dificuldade grande das pessoas procurarem de forma regular o médico, em especial os homens, né? E aí vem a pandemia e o lema é fique em casa. Eu imagino a dificuldade do diagnóstico aí de pacientes em relação a várias doenças e não fica atrás do Maranhão em relação a, por exemplo, o câncer de próstata, não? Isso é uma verdade, porque segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, nesse período da pandemia, de março até agora, 90 mil homens deixaram de fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Especificamente até agora, 50 mil homens. Não puderam estar no consultório do urologista. Com isso, a doença vai avançar. A expectativa é até março do ano que vem nós tenhamos que tratar com mais armas o câncer de próstata, quando na fase inicial uma monoterapia, uma monomaneira de tratar, cura em 95% a 98% dos casos dos tumores na fase inicial. Com a pandemia, esse diagnóstico está sendo atrasado, nós temos que correr contra o tempo. E o Novembro Azul veio agora justamente para isso, para alertar os homens de que o câncer de próstata na fase inicial ele é curável, com um tipo só de tratamento e não dá nenhum sintoma nessa fase. O fato de ser assintomático, eu imagino a dificuldade das pessoas, exatamente pela falta de hábito, da cultura de procurar regularmente. A mulher é diferente, né? Ela geralmente tem já no calendário, marcado a data de retorno, enfim. E o homem geralmente não cumpre com essa rotina, não é? Realmente não. A saúde do homem é um grande desafio para a Sociedade Brasileira de Urologia. Colocar na nossa cultura a cultura da prevenção do diagnóstico precoce. Porque são várias as doenças do homem, desde a hipertensão, diabetes, a impotência sexual, o câncer de pênis, o câncer de próstata, as doenças renais como um todo. E o homem tem essa cultura de não procurar o médico, não procurar se cuidar, quando a mulher não, já tem uma cultura há anos bem definida quanto ao câncer de colo do útero e o câncer de mama. Por que essa taxa de mortalidade é tão elevada, doutor? Rapidamente se espalha realmente para outros órgãos? Ele é um tumor relativamente indolente, o câncer de próstata, mas ele tem os seus estágios de evolução. Na fase inicial da doença, até ultrapassar, vamos chamar de uma fase intermediária, ele pode levar de 1 a 5 anos. Mas quando ele passa da fase intermediária para uma fase relativamente avançada, que são as metástases, ele tem um galope maior, ele acelera a sua velocidade de crescimento. Aí ele se torna um tumor mau, um tumor que maltrata. Então a ideia da Sociedade Brasileira de Urologia, o nosso objetivo é dizer para o homem que nessa fase inicial ele é relativamente fácil o tratamento, hoje com cirurgias abertas de retirada da próstata, cirurgias robóticas, como nós já temos em São Luís do Maranhão, que deixam sequelas mínimas em relação ao passado da cirurgia clássica, que era a cirurgia aberta tradicional. Então, ele é um tumor indolente, ele permite que a gente faça um diagnóstico hoje e leve ao tratamento os próximos 2, 3 a 6 meses. Porém, se ele ultrapassa a barreira do intermediário para o avançado, aí ele se torna muito rápido e maltrata demais. Agora, a maior parte dos sintomas do câncer de próstata aparece geralmente no momento de urinária, geralmente assim, quando passa daquela primeira fase que é assintomática? O câncer de próstata, vamos interpretar que ele seja do tamanho de uma castanha de caju, da consistência como glândula, como a ponta do nariz. Semelhante à glândula tireoide, ao fígado, ao ovário, ao testículo, ele é do conjunto de glândulas. Ele fica abaixo da bexiga e ele abraça a uretra. Então, o sintoma principal da doença prostática, seja inflamatória, tumor benigno ou câncer de próstata, seria apertar essa uretra e dificultar que a saída da urina aconteça de maneira fácil. Mas só que, imagina uma glândula do tamanho de uma castanha, um pouquinho maior, um pequeno limão, e que dentro desse limão tem um tumor do tamanho da ponta de uma caneta. Esse tumor do tamanho da ponta de uma caneta ou tamanho de uma ervilha não consegue obstruir o fluxo urinário.
Para ele chegar a obstruir o fluxo urinário, ele já tem que ser um tumor muito grande. Aí ele vai dar sintoma, dificuldade para urinar, sangramento da urina, dores para urinar, já é um estágio bem avançado da doença. Nessa fase, hoje nós temos vários tratamentos que levam a uma sobrevida com a doença muito grande ainda, com as armas que se tem hoje, né? Mas o ideal é achar nessa fase bem inicial e propor tratamento mais fáceis, vamos dizer assim. É possível fechar esse diagnóstico apenas com o exame de sangue, não? Não. O exame de sangue, ele de cada 10 homens que têm câncer de próstata, 3, o exame de sangue é normal. O tumor ainda não conseguiu invadir os vasos que estão ao redor daquela glândula, daquele nicho glandular. Então, aquela quantidade de PSA, que é o antígeno prostático específico, não caiu ainda em quantidade suficiente na corrente sanguínea, ao ponto de ser medido, dosado como altos níveis, acima de 3, 4, 5, 6. O exame do toque retal é um exame físico, como a gente palpa a tireoide, palpa o testículo, palpa a mama, a gente tem plenas condições de palpar uma próstata e procurar alterações dela. Então, esse conjunto, essa dupla de toque retal e PSA, eles se completam. Nenhum vive sem o outro hoje em dia para o diagnóstico, na fase inicial, para o diagnóstico precoce. Daí para frente, suspeitando que há alguma alteração maligna na próstata, a biópsia de próstata, e hoje acompanhada de ultrassonografia transretal e ou ressonância magnética do tipo multiparamétrica, nos facilita, nos aumenta a chance do urologista achar naquele universo prostático aquelas pequenas e microscópicas áreas que estão ali alocadas o câncer de próstata. Se ele está avançado, não, ele já abre com sintoma de obstrução. Mas nem todo sintoma obstrutivo é por câncer. A grande maioria dos sintomas obstrutivos são por hiperplasia benigna, ou seja, tumores de crescimento benigno da próstata. Doutor Calixto, muito obrigado pelos esclarecimentos, por participar aqui do nosso quadro Bem-vindo, nosso quadro de saúde aqui da TV Difusora. Eu que agradeço, a Sociedade Brasileira de Urologia que agradece, a Seccional do Maranhão também, a chance da gente estar levando essa mensagem para o Novembro Azul. E lembrando que a saúde do homem não é só o câncer da próstata, são todas as doenças do homem que compõem e o tiram do labor e abreviam até a sua vida. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado. São 7 horas e mais 27 minutos, 7h27. Olha, mesmo acima da média nacional, o Maranhão não conseguiu atingir a meta de vacinação de adultos contra o sarampo. Esse mês, uma ação quer novamente incentivar a procura pela vacina. Em todo o país, de março até agora, período em que houve intensificação da campanha para a vacinação de pessoas na faixa etária entre 20 e 49 anos, o percentual atingido foi de 13%. Já no Maranhão, a taxa foi maior, 22,9% do público-alvo foi alcançado. Há uma mobilização nacional em parceria com municípios para que o número de pessoas imunizadas aumente. É importante que as pessoas, que é o público-alvo dessa intensificação, estejam sensibilizados e nós também convocamos essa população a comparecer às unidades de saúde mais próximas da sua casa. No Maranhão, de acordo com o Ministério da Saúde, 2,8 milhões de pessoas devem ser vacinadas contra o sarampo. A gente precisa melhorar as coberturas vacinais e vacinar essa população que está suscetível para que a gente elimine novamente o sarampo do país. Em novembro, 2 campanhas voltadas para o público infantil acontecem até o final do mês. Os pais já podem aproveitar a oportunidade e atualizar a caderneta. Nós temos agora a oportunidade, onde você mesma falou, que os pais irresponsáveis vão estar levando as suas crianças e adolescentes aos postos de saúde para também terem avaliado e atualizado seus esquemas vacinais, que é a campanha nacional contra a poliomielite e a campanha nacional de vacinação da multivacinação. A gente continua falando de saúde no Bom Dia. O Maranhão está entre os estados do país com o maior índice de calazar, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Vamos saber mais na reportagem.
Em 2019, o Maranhão registrou 400 novos casos de calazar. Os dados de 2020 ainda não foram divulgados, mas segundo o Ministério da Saúde, o estado maranhense é um dos com maior índice da doença no país. Uma das justificativas, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, está relacionada ao desmatamento. Quanto mais você desmata as áreas, né, mais você modifica o ambiente. Quando você modifica o ambiente, toda aquela fauna, né, de animais que existia no ambiente, naquele ambiente, ele vai procurar outros ambientes que sejam próximos ao homem ou não, né? Então, esse é um dos fatores. A leishmaniose visceral, o nome técnico da doença, atinge principalmente os cachorros, mas a Universidade Estadual do Maranhão registra casos em gatos também desde a década de 1990. A doença atinge o sistema imunológico do animal. É uma doença, né, de caráter imunológico. O animal apresenta, diferente do humano, lesões de pele, são os primeiros sinais. Ele pode ter aumento do fígado, do baço. Ele pode ter lesões ósseas. Então, é uma doença realmente que a gente chama uma PAN, né? Ela causa vários sinais no animal. A calazar pode ser transmitida para o homem. Ele se alimenta do sangue do animal. Se o animal tiver com o parasito, o mosquito, no caso, é infectado, e se ele fosse alimentar novamente do sangue do homem, ocorre a transmissão da doença. No Brasil, estão 90% dos casos de leishmaniose visceral em humanos da América Latina. Nos últimos 9 anos, o país teve cerca de 3.500 casos, com letalidade em torno de 7%. Os dados são do Ministério da Saúde. Os sintomas nos humanos são o aumento do fígado e baço, anemia e emagrecimento. O tratamento é pelo SUS, com medicação que não pode ser usada em animais. No caso dos animais, o tratamento pode ter um custo alto de cerca de R$3.000. Quando os donos não têm como cobrir essas despesas, a orientação do Ministério da Saúde é pela eutanásia. Tratamento para cães, se usa uma medicação, mas é uma medicação de custo bastante elevado, que infelizmente nem todo mundo tem condição de arcar. O animal, mesmo ele tenha remissão dos sinais clínicos, ele pode continuar portador. As tentativas de prevenção passam pelo uso de coleira com inseticida e vacina, com pouca eficiência comprovada. Para combater o avanço da doença no Maranhão, a Secretaria de Saúde realiza ações educativas e projetos para controle da calazar. Tem um projeto do Ministério da Saúde hoje, que é um projeto piloto, né, para fazer um encolheiramento em alguns municípios, né, do estado e saber se isso tem um resultado realmente, né, que se espera, né, que é a diminuição dos casos de leishmaniose. Nós vamos agora conferir os números atualizados da Covid-19 aqui do Maranhão. Esse é o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, que aponta 185.572 casos confirmados. Desses, 179.643 recuperados, 2.838 casos ativos. O total de óbitos desde o começo da pandemia é de 4.091. Os novos casos nas últimas 24 horas, o registro nas últimas 24 horas aponta 97 casos em São Luís, 22 casos em Imperatriz e 244 casos nas demais regiões. E olha, pessoas com doenças crônicas já podem fazer o agendamento para a realização do teste rápido de detecção da Covid-19 no centro aqui de testagem que fica na Avenida Beira-Mar, na capital maranhense. É para lá que nós vamos agora com o Eduardo Bueno, que tem mais detalhes sobre o assunto. Oi, Eduardo, bom dia. Oi, Adalberto, bom dia. Inclusive, algumas pessoas já estavam aqui agora há pouco, aqui na porta do centro de testagem. Elas acabaram tendo acesso ao interior, abriram aqui a porta para que elas pudessem entrar. Então, muita gente soube dessa informação de que podia fazer o teste de Covid de volta aqui novamente no centro de testagem da Avenida Beira-Mar, pessoas com doenças crônicas e que vieram bem cedinho mesmo, antes da abertura, que está programada para as 8 horas da manhã. Mas é importante a gente alertar que as pessoas que têm doenças crônicas, elas precisam fazer, então, o agendamento. Existem 2 mecanismos para fazer o agendamento, para poder ser submetido ao teste de Covid. O primeiro é o site do Procon Maranhão, que é o www.procon.ma.gov.br, ou pelo Disque Saúde, que é o 3190 9091. Por dia vão ser realizados, então, como eu já bem disse, 100 testes, 100 atendimentos aqui no centro de testagem
da Avenida Beira-Mar, como a gente está mostrando agora. Então você está vendo uma fila se formando do outro lado, mas é o pessoal que está chegando para o atendimento no Viva Cidadão. O centro de testagem fica bem ao lado, bem pertinho do ponto de ônibus aqui na Avenida Beira-Mar. Então os atendimentos são feitos de 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados. E, Adalberto, é preciso que a pessoa traga documentos. Primeiro, documento de identificação com foto. O segundo é um laudo médico que comprove essa doença crônica, o laudo, receituário, entendeu? Algum documento que comprove que ela tem essa doença crônica, além do cartão do SUS. Ele é obrigatório também para ser oferecido aqui essa testagem, para que a pessoa seja submetida à testagem. Só lembrando também, viu, gente, que esse centro de testagem ele foi inaugurado no dia 23 de março, você lembra, bem no início da pandemia, para testagem de profissionais da saúde. E aí, até agora, ele já realizou 27.757 testes e esse número deve aumentar muito mais com os doentes crônicos que passam, a partir de hoje, a poder ter acesso ao teste da Covid-19 aqui de forma gratuita. Então, só relembrando mais uma vez, para você que está nos assistindo em casa, é preciso fazer o atendimento, o agendamento prévio para evitar que se formem filas, como a gente viu aqui no comecinho da manhã, nas primeiras horas, logo quando a gente chegou aqui, tinham pessoas que já estavam aguardando para receber atendimento. Todo mundo vai ser atendido, mas o importante mesmo é fazer o agendamento pelo telefone ou pela internet. Adalberto Melo, voltamos com você. Obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo pelas informações. Gente, agora vamos ao vivo à região dos Cocais. A Raquel Souza tem para a gente informações sobre o balanço, inclusive, da Operação Finados lá na cidade, lá no município de Caxias. Não é isso, Raquel? Bom dia. É isso mesmo, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos falar mesmo de segurança nas estradas. Que ontem foi divulgado o balanço da Operação Finados, realizada aqui no trecho que envolve Caxias. As equipes da Polícia Rodoviária Federal da região dos Cocais reforçaram aí o policiamento e a fiscalização em 3 BRs, na 316, 135 e a 226. Na ocasião, 152 condutores foram autuados por infringir as normas de trânsito, com grande destaque aí para os motociclistas sem capacete, que somaram quase a metade das infrações registradas. Além disso, Adalberto, 2 pessoas foram presas aqui na BR-316, uma por crime de trânsito e outra por porte de drogas, sem falar que este último caso é um caso reincidente. Quanto aos acidentes de trânsito, infelizmente foram registrados 5, todos também aqui na BR-316, distribuídos aí desde Bacabal até o município de Timon. 4 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas, e com um detalhe: entre esses mortos e feridos, mais da metade eram motociclistas. Por isso, a PRF em Caxias alerta aí para a necessidade de obediência às normas de trânsito como forma de garantir a segurança nas estradas. Portanto, Adalberto, todo cuidado é pouco. Obrigado, Raquel, pelas informações. No próximo bloco, nós vamos saber como vai funcionar o esquema montado para a segurança nas eleições na região Tocantina. A gente volta já já. E John Coutrin, no quadro de política, destaca: a Justiça determina a volta de Josimar da Serraria ao cargo de prefeito de Governador Nunes Freire. Nós voltamos já já. Imagens ao vivo a gente tem nesse momento do trânsito na Avenida Beira-Mar, aqui na capital de todos os maranhenses. Voltamos em instantes com Bom Dia Maranhão. De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, agora para falar de política. Aqui no estúdio comigo, John Coutrin. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, a Justiça determinou a volta do Josimar da Serraria ao cargo de prefeito lá em Governador Nunes Freire. É um vai e volta, né, Adalberto? Essa semana que já noticiou 2 vezes essa questão lá de Governador Nunes Freire, em que o prefeito Josimar da Serraria voltou por uma decisão do desembargador Jamil Judeon, que suspendeu, o desembargador Jamil Judeon suspendeu, né, os efeitos de uma decisão da desembargadora Nelma Sarney, que tinha afastado aí o prefeito Josimar da Serraria. O que acontece? Para contextualizar a questão de Governador Nunes Freire. Lá o prefeito foi afastado pela Câmara de Vereadores e os advogados recorreram, dizendo que alguns vereadores, não tiveram acesso, né, a todo o processo
e não foi instaurado ainda o processo administrativo de afastamento do prefeito Josimar da Serraria. Então ele foi afastado aí em tempo recorde e não infringindo, né, a lei, a legislação, né, a questão da Câmara Municipal lá de Governador Nunes Freire. Então, o desembargador Jamil Gideon entendeu dessa forma, acolheu os argumentos da defesa, né, foram sustentados, e aí, portanto, voltou o Josimar da Serraria para o cargo de prefeito, ele que concorre à reeleição, Adalberto. João, para fechar, nosso tempo está apertado hoje, vamos falar de um balanço aí de apoios que os candidatos a prefeito de São Luís estão recebendo nessa reta final aí da campanha? Vamos lá, só resumindo, ontem, Felipe Camarão, secretário de Educação do Estado do Maranhão, declarou apoio ao Neto Evangelista, né? Reuniu um grande número ali de aliados, de pessoas simpatizantes, e o Felipe Camarão, secretário de Educação, declarou apoio, portanto, ao Neto, um apoio de peso, sem dúvida nenhuma, secretário do governador Flávio Dino. Já o Duarte Júnior recebeu o apoio ontem do candidato a vereador Pinto Itamaraty, uma polêmica causada porque o secretário de Esportes, Rogério Cafeteira, estava presente no ato, mas, segundo o Rogério Cafeteira, ele não está apoiando o Duarte. O Rogério Cafeteira está apoiando, né, o Neto Evangelista. Ele estava presente apenas para declarar apoio ali ao Pinto Itamaraty e não ao Duarte. Portanto, o Rogério está aí com o Neto Evangelista. No caso do Rubens Pereira Júnior, Rubens terá o apoio, né, de vários secretários, onde foi feita uma reunião no horário do almoço, fora de expediente, e o Rubens ali reuniu com quase todos os secretários do governador Flávio Dino, assessores, toda a equipe administrativa, e o Rubens passa a contar também, né, com esse apoio, com esse batalhão aí de apoiadores nessa reta final. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinho, nosso colunista de política. A gente fala agora de eleições. Olha, o número de mesários voluntários triplicou no Maranhão nessas eleições, hein? Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e hoje termina o prazo para quem vai tirar a segunda via do título de eleitor. Assunto para Eduardo Bueno, de volta comigo ao vivo. Eduardo. Pois é, Adalberto, é notícia boa, né? Quando a gente vê que os cidadãos maranhenses estão engajados a participar do processo eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o crescimento foi de mais de 188%, mais precisamente 188,82% do número de mesários que vão trabalhar nas eleições desse ano. O número em relação às eleições de 2016, viu, Adalberto? O número passa de 1 milhão de mesários, 1.069.000 devem participar das eleições desse ano, quando que em 2016 foram 775.000 voluntários participando aí do pleito que define prefeitos e vereadores nos 217 municípios aqui no Maranhão. Se a gente somar o total, porque já existe os eleitores e os mesários que estão no banco de dados com os novos inscritos, dá um crescimento em relação a 2016 de cerca de 29,55%. O TSE tem um levantamento aí dos estados onde há uma participação ainda maior de mesários voluntários. No topo estão São Paulo, Paraná e Minas Gerais, que tiveram crescimento. Agora, como você bem disse aí, falando sobre a segunda via do título, hoje é o prazo final, mas o TRE informa que não há necessidade do eleitor correr para o cartório, já que o título eleitoral, que serve apenas nesse momento como instrumento aí para o eleitor se localizar, saber qual é a seção, qual é a zona eleitoral dele, esse título de eleitor está dispensado por conta que o aplicativo digital, o aplicativo de celular do título eleitoral digital foi atualizado. Então, se tiver também com a foto atualizada, ele vai poder, no dia da eleição, se guiar por ele para encontrar a sala de votação e também poder apresentar só o smartphone lá para o mesário, mostrando aí que a sua documentação está toda correta e vai conseguir votar. Então, o ideal é que ele leve um documento de identificação com foto, a máscara, que é obrigatória, e se não conseguir retirar a segunda via do título, não precisa se desesperar, porque o título digital já está atualizado, basta baixar aí no seu smartphone. Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7h48. A Justiça Eleitoral realiza esta semana em várias zonas a geração de mídias com dados dos candidatos a prefeito e vereador, além de partidos, coligações, eleitores e programas oficiais das eleições de 2020. Nós vamos ver agora como é que estão esses trabalhos na região dos Cocais.
Na região leste do estado, o processo de geração de mídias com dados dos candidatos a prefeito e vereadores, além de partidos, coligações, eleitores e programas oficiais das eleições 2020, movimentam as equipes do TRE. Ação que tem como base a resolução de número 9.749 de 2020. Em relação à 4ª zona eleitoral, que corresponde ao município de Caxias, a audiência de geração de mídias ocorreu nesta terça-feira, 3 de novembro. Já as audiências de carga e lacre das urnas acontecerá nesta quinta e sexta-feira, durante manhã e tarde. Na 5ª zona, que corresponde ao município de Aldeias Altas, distante cerca de 47 quilômetros de Caxias, o cronograma é o seguinte. Geração de mídias ocorre no dia 9 de novembro, já a sessão de carga e lacre das urnas no dia 10. Na 6ª zona eleitoral, que corresponde ao município de São João do Soter, distante cerca de 60 quilômetros de Caxias, vai fazer geração de mídias no dia 9 de novembro, que é a próxima segunda-feira, e vai fazer a carga e lacre das urnas eletrônicas no dia 11 de novembro, que é a quarta-feira subsequente, né? Cada uma dessas audiências tem um propósito específico. Geração de mídia prepara as mídias, né, tanto mídia de resultado quanto flashcard, para serem inseridos nas urnas eletrônicas, e a carga e lacre é a audiência de preparação efetiva da urna eletrônica com dados oficiais para uso no dia da eleição. O entrevistado de ontem na série de sabatinas do programa Hora D foi o candidato Silvio Antônio do PRTB. Vamos ver. O candidato do PRTB, Silvio Antônio, foi o entrevistado desta quarta-feira na sabatina do programa Hora D. O partido não fez coligação. A vice é a policial militar, sargento Ana Célia, também do PRTB. Silvio Antônio tem como principal bandeira de campanha o combate à corrupção. Gestão pública com secretários técnicos, com profissionais, combatendo a corrupção, principalmente enxugando a máquina pública para poder viabilizar mais recursos para a gente aplicar naquilo que é necessário, a educação, saúde, mobilidade, infraestrutura. Então, o combate à corrupção é uma meta nossa principal. O candidato respondeu aos eleitores sobre propostas para a geração de emprego, manter o programa de pavimentação nas ruas e fortalecer as unidades de saúde nos bairros. Silvio Antônio já esteve em outras disputas eleitorais. Em 2010, conseguiu vaga para suplente de deputado estadual pelo PTdoB. Já nas últimas eleições, ele concorreu à vaga de deputado federal pelo PSL. Não foi eleito. A sabatina do Hora D segue até o dia 11 de novembro. Nesta quinta-feira, o programa recebe o candidato do PSTU, Ertes Dias. Você ligado aqui na TV Difusora em todo o estado, é hora de conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura da capital para esta quinta-feira. Vamos ver. Pastor Silvio Antônio, pela manhã, tem reunião na sede de jornal para entrega de pasta de reivindicações das entidades trabalhadoras. À tarde tem gravação de campanha e à noite debate ao vivo. Franklin Douglas, pela manhã, faz panfletagem na Feira do Anjo da Guarda. Tem café da manhã em jornal. Às 9h30, a gravação para emissoras locais e à tarde tem panfletagem na Rua Grande. À noite, debate. Gesael Marques, pela manhã, tem entrevista para a rádio. À tarde, embate em emissora de TV. Também no horário da tarde, gravação de entrevista. E à noite, debate. Bira do Pindaré, pela manhã, grava material de campanha. À tarde, tem reunião com a coordenação. E à noite, debate. Ertes Dias, pela manhã, participa de café em sede de jornal. Meio-dia, sabatina no programa Hora D da Difusora. À tarde, bandeiraço em frente à antiga sede do INCRA, no Anil. Ainda à tarde, tem entrevista para a rádio e à noite, debate ao vivo. Neto Evangelista, pela manhã, grava material de campanha. À tarde, faz caminhada com candidata a vereadora. À noite, reunião com candidato a vereador e participa de debate ao vivo. Rubem Júnior, pela manhã, faz caminhada na Vila Itamar, caminha também na Vila Esperança. À tarde, grava material de campanha e à noite participa de debate. Duarte Júnior tem gravação pela manhã e café da manhã com jornalistas. Ainda pela manhã tem gravação em emissora local e à noite participa de debate. Os demais candidatos não enviaram as agendas até o fechamento dessa edição. Olha, em Imperatriz, várias reuniões e treinamentos estão acontecendo com um foco na segurança para as eleições de 2020. A gente vai ver os detalhes agora na reportagem. O Comando de Policiamento da Área do Interior, responsável pela segurança ostensiva e preventiva da região tocantina, já começou a preparação do efetivo policial que irá atuar durante o pleito eleitoral deste ano.
Nos locais de votação, a segurança será reforçada de forma que o eleitor possa ir às urnas mais confiante e exercer a sua cidadania por meio do voto. Se o Estado atuar direitinho com as regras e a população também fazer um serviço de educação, eu acho que dá certo e vale muito a pena. O planejamento para a operação policial foi concluído por meio de reuniões com os comandantes de unidades do Comando de Policiamento da Área 3. Cerca de 900 policiais devem trabalhar na Operação Eleições 2020 da Polícia Militar, que visa garantir a segurança e fiscalizar possíveis crimes eleitorais no primeiro turno das eleições, que acontece no dia 15 de novembro. Toda a operação é comandada pelo CPI-3, que atuará em 23 municípios da região. Já foram passadas todas as orientações no tocante ao pleito, né? A missão da Polícia Militar nesta eleição é garantir a segurança, tanto do eleitor quanto do candidato. Garantir a saúde da democracia. Esta é a nossa missão. A cartilha usada para orientar as instituições de segurança mostra o que pode e o que não pode neste pleito eleitoral. De acordo com o comandante do CPI-3, no dia da votação haverá pelo menos 2 policiais em cada zona eleitoral da cidade. O combate ele tem que ser bem expressivo. A gente não pode jamais deixar que um candidato, usando do seu poder aquisitivo, venha a burlar o sistema e ganhar a eleição por causa de uma compra de voto. Então a gente está aí para coibir esse tipo de ação. As orientações são bem claras, né? A gente já aproveita esse canal de comunicação para informar que trabalharemos nesta missão, tá entendendo? E quem for encontrado usando esse subterfúgio será conduzido para a Polícia Federal e apresentado àquela instituição para que ela possa dar sequência ao procedimento. Olha, os candidatos à Prefeitura de São Luís assinaram uma carta de intenções em que se comprometem a reforçar políticas voltadas aos idosos. Vamos ver. A assinatura da Carta de Intenções é a demonstração do comprometimento com as políticas de atenção ao idoso. Pelo menos é isso que espera a OAB ao convocar os candidatos para o ato que foi realizado na sede da Ordem. A gente tem trabalhado com políticas realmente em favor da pessoa idosa e da valorização desses direitos. Hoje, de acordo com a Defensoria Pública do Maranhão, a capital tem uma população de cerca de 185 mil pessoas com mais de 60 anos. A assinatura pretende não só o cumprimento da legislação vigente, mas também a criação de um programa efetivo de proteção e, por consequência, o combate à violência contra pessoas idosas. A gente precisa realmente buscar, tirar do anonimato, da invisibilidade essa pessoa idosa e tornar ela como um agente que vai dirigir a sua vida, ser protagonista da sua história. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, independente de quem vença a disputa, é preciso ter o compromisso com a população idosa, já que a previsão da Organização Mundial da Saúde mostra que nos próximos 20 a 30 anos ela represente mais que 50% do total de habitantes. Sempre digo que a ideologia da OAB é a defesa da Constituição e nosso partido é a cidadania brasileira. Importante, tem muito candidato aí que você olha no plano de governo, não tem nada sobre política para o idoso, hein? É bom a gente ficar atento e ainda bem que o compromisso foi firmado, agora é cobrar para que as ações de fato aconteçam. Vamos ver como é que está o tempo em São Luís agora, gente. E a previsão para hoje, a gente já tem chuva em vários pontos do estado e chuva forte, né? Hoje aqui na capital, olha só, bela imagem essa lá da Avenida Beira-Mar. E a gente tem hoje em São Luís, predomina céu parcialmente nublado com possibilidade de pancada e espaço de chuva, hein? A mínima vai chegar a 25 e a máxima de 33 graus. A mínima foi na madrugada aí, 25 graus, quente ainda, né? E 33 graus de máxima. Bela imagem essa aí da Avenida Beira-Mar e o tempo, algumas nuvens aí, você vê, né? Tempo meio nublado aí em parte da cidade ali no São Francisco. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã a gente volta, claro, às 7 horas da manhã, se Deus quiser, depois do Bandeira 2, com muita informação para você começar o dia logo aqui bem informado, hein? A gente encerra o Bom Dia de hoje com essa imagem da Avenida Beira-Mar para inspirar a gente para mais um dia de muito trabalho, de muita luta e, se Deus quiser, de muita paz. Até amanhã, a gente se encontra.